Bem-vindos todos sejam bem-vindos, né? A nossa live, né? Que é do povo palestino para o povo gaúcho, tragédia, resiliência e solidariedade, né? Quero dar, né, as boas-vindas ao pessoal que está assistindo a live, né? E que eu gostaria que curtissem, compartilhassem, convidassem a todos, né, porque teremos muito que falar, conversar sobre o que se passa, né, aqui no Rio Grande, o trabalho dos palestinos aqui no Rio Grande, né, e também né, esse reflexo que a gente, como palestino, como gaúcho, nascidos no Rio Grande, né, e que vivem no Rio Grande, né, o Márcio, ele já se sente muito palestino, né? Vai se naturalizar assim que tiver a pátria palestina, né? Também gaúcho, a Miassa nascida lá, mas se sente gaúcha, né? Então, eu, né, Ashraf, muito gaúcho, Bem né? gaúcho. Torce para quem, Ashraf? Grêmio, Né? gremista. Eu torço para o Inter, então a gente está equilibrado. Tá junto. Tá junto nessa. Estamos juntos nessa, né? Mas o confronto é dentro do estádio, é numa torcida, né? Dá É para isso aí. torcer juntos pelo Rio Grande, sem sombra de dúvida, e juntos pela Palestina, Com né? Pela certeza. Palestina. Márcio, por gentileza. Então, boa noite a todos, né? Estão me escutando? Sim, tá ótimo. Sim. Aham. Não, para nós aí é um momento assim, a gente passando aí uns dias muito dramáticos para o povo gaúcho, né? Mas também lembrando, né, que os palestinos já passam há mais de 70 anos esses dias dramáticos, né? Então, não, para nós assim é um é uma coisa assim que nós estamos muito surpresos, né, e também muito consternados com tudo isso, né? Todos nós estamos assim, muitas pessoas estão, enfim, vivendo esse drama, né? Mas é por isso que o objetivo desse nosso encontro aqui, né, é lembrar da Nakba, né? Já vão-se muitos anos, né? Então, esse drama parece que a Nakba sempre continua, sempre está presente. Agora vivemos um período em Gaza muito sério, muito triste, e também lembrar das vítimas aqui no Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas aí, de alguma forma, aí algumas perderam seus pertences, outras perderam os seus familiares, né? Então, é um drama, né, muito grande para os dois lados, né? Não tá saindo a voz da minha. Existem Agora. vários comitês, inclusive vários comitês, né, palestinos do Brasil. E tem um comitê que foi feito em Canoas, né, a qual eu acabei fazendo parte, né, e de palestinos, né, que tem a seguinte frase: nós sabemos a dor de um deslocamento, forçado de ter que deixar nossos pertences e nossa história para trás, né? Esse é o SOS Palestina Rio Grande do Sul. Ashraf, tu gostaria de falar alguma coisa sobre esse comitê, o seu trabalho? Claro. Bom, pessoal, primeiro agradecer pelo convite, dar boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Tá. Infelizmente, a gente está aqui mais uma vez para falar sobre uma coisa, né, mais uma tragédia. Não deixa, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul não deixa de ser uma Nakba também, né? Uma catástrofe. Dentro da política, a gente entende, estuda que há tipos de deslocamentos
há deslocamentos forçados, né, seja por questões naturais, e há deslocamentos por força coercitiva como político, né? Na Palestina, o caso palestino é um caso extremamente político, como a gente sabe, e hoje a gente está vivenciando uma catástrofe natural de deslocamento forçado. Como a cidade de Canoas, né, foi muito afetada, foi a cidade que mais teve número de afetados, né? A gente não podia ficar inerte nesse sentido e não nos organizar. Então a gente, minha família aqui é muito grande, a gente acabou se organizando, então a gente entendia que cada um se pudesse ajudar de alguma forma, algo poderia ser feito. E daí a gente expandiu isso para o Rio Grande do Sul, né? Porque a comunidade comunidade palestina é enorme aqui no Rio Grande do Sul. A gente se inspirou muito pelo comitê, pela organização que teve em Livramento, né, Santana do Livramento, que fizeram um trabalho muito legal, com doação de águas e tudo mais. Então a gente decidiu que aqui em Canoas a gente deveria agir também, né? Assim como tantos outros grupos, né, se organizaram, pessoas da sociedade civil de forma individual foram fazendo o trabalho. Então são grandes heróis, na verdade, por estar na linha de frente, né? Então a minha cidade foi muito devastada, a gente foi muito atingido, graças a Deus, onde eu moro mais no alto, tá tranquilo, mas na rua de baixo já tá inundado. Então não tem como a gente ficar indiferente com essa situação que a gente está vivendo. Então é isso, a gente decidiu se organizar, até aproveitar o espaço, né? Depois eu posso achar em algum lugar, não sei onde eu posso, para a gente deixar a chave Pix para quem quiser doar. Qualquer R$ 1 já ajuda. A gente focou bastante na compra de colchões, né? Muita gente estava sem de dormir. E agora a gente está focando em outros mantimentos, como cobertas, ou até mesmo roupa, comida, medicamento, enfim. Então, acho que como eu disse no primeiro dia, né, que aconteceu, não tem como a gente não fazer uma comparação com o que acontece em Gaza. Não tem como a gente não se colocar no lugar daquelas pessoas. Ontem eu estava falando com meu pai, inclusive, eu falei, gente, que desespero ficar sem água, sabe? Eu já tô meio que assim, a gente está totalmente alterado, não consegue tomar banho, não consegue fazer nada direito, porque precisa de água. Daí tu pensa, aquelas pessoas elas já estavam de uma forma precária antes, né? Antes do genocídio. Então, só piorou, né? Só piorou, e daí tu começa a dar valor para algumas coisas, né? Tipo, que nem o Ramadã, né? O Ramadã tu começa a dar valor para comida. E agora aqui nesse genocídio não, desculpa, nessa catástrofe que a gente está passando, a gente começa a dar valor para água, para luz, né? Tu começa a ver que tu não pode botar fora aquele restinho de água que sobrava na garrafa, para lavar tua mão, sabe? Então é muito louco, é muito louco. Parece que a gente está sendo colocado à prova. Eu acho que estão colocando pra gente aqui um teste, né? Então espero que a gente aprenda, né? Espero que a gente aprenda. Isso aí, acha. Miassa, você também está trabalhando lá de São Leopoldo, onde houve um dique, né? Inclusive, né? Rompeu, né? Deu aquela inundação, né? Maior, né? Eu gostaria de falar do teu trabalho, né? Do que tu está vendo, né? E o teu sofrimento, que eu sei que é muito. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Mohamed, obrigado a todos presentes. E claro que é um sofrimento que eu já passei um dia na minha vida, sou nascida na Palestina, sou refugiada de 67, e hoje que eu estou vendo o que está acontecendo aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul em geral, aqui na nossa cidade ela foi também bastante afetada, né? Os diques rompeu, e a água extravasou assim no centro, né? Pegou até prédios e realmente ficou uma coisa assim muito pesada, e a gente não tem como se sensibilizar, como o Ashraf falou, né? Nós como palestinos deslocados, né? Nós fomos forçados a sair das nossas casas, e assim o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. As pessoas estão sendo forçadas a sair das suas casas, mas por motivos naturais, né? Por desastres naturais. Nós fomos expulsos das nossas casas. E isso vem a me relembrar
do tempo que eu me desloquei também da minha casa, em 1967, que nós já estamos há 76 anos nesse sofrimento, o povo palestino está há 76 anos, e eu me desloquei em 67, vim embora para o Brasil, refugiada da guerra. Então, agora a gente começa a comparar, entende? Começa a comparar como é que pode, em Gaza, né? Em Gaza estão sem água, sem luz, sem mantimento, sem comida. E aqui, graças a Deus, com a solidariedade de todo mundo, do povo brasileiro, do mundo inteiro, estão sendo solidários com o povo gaúcho. Estamos recebendo várias doações, né, de todos os lados. E eu aqui comecei a trabalhar junto com um lugar aqui das meninas. Ela é mãe de uma autista, né? Ela se desesperou com a situação, porque em todos os albergues, não, como é que se chama? Os abrigos, em todos os abrigos estão completamente lotados aqui, na Unicinos, no ginásio. E aí a gente foi verificando que as crianças atípicas, elas precisariam de um cuidado maior, né? Um cuidado mais sensível. E a Lu, ela tem uma filha também com atípica, né? Com autismo, e ela resolveu fazer esse movimento e nós resolvemos ajudar ela, que são as psicólogas, né? Que trabalhavam junto com a filha dela, e fomos atrás de um local para podermos usar para deslocar essas crianças dos outros abrigos para esse nosso abrigo, que é mais silencioso, mais tranquilo, né? Uhum. Atualmente nós estamos com 25 pessoas, né, que vem a criança atípica com a família, né? E temos tratamentos multidisciplinares, que tem acompanhamento de psicólogo, acompanhamento de neurologista. Todos são voluntários, claro, dentista, né, que eu também estou atuando junto com eles. Então, está sendo assim, um trabalho muito bacana de fazer nesse momento tão sofrido, né? Que é um momento, assim, uma criança típica, realmente, ela é mais sensível do que qualquer outra pessoa e ela que precisa de mais cuidados. Tivemos essa ideia que realmente está conseguindo superar as nossas expectativas, né? O trabalho está superando as nossas expectativas, graças a Deus está se encaminhando bem. Só que nós temos um probleminha mais para frente, né? Como é que vai ser a continuidade desse trabalho, né? O agora a gente está fazendo, mas e o depois? A gente se pergunta, né, toda hora, mas e o depois? Então, todo mundo que está lá voluntário, todo mundo tem seu emprego, todo mundo tem seu trabalho, mas está lá oferecendo serviço, e lá para frente cada um vai ter que voltar para o seu trabalho. Então, nós estávamos pensando em dar uma continuidade, porque isso vai longe, né, gente? Todo mundo sabe, né, Ashraf? Todo mundo está sabendo que tudo que está acontecendo aqui não é de um mês nem dois, vai longe, isso vai muito longe. E aí nós estávamos imaginando como é que nós vamos criar, porque nós fizemos isso tudo particular. Não tem nada a ver com o governo, nada a ver com entidades, né? E aí, como é que nós vamos fazer para dar continuidade a esse trabalho? A gente estava imaginando, então, fazer contratação de 2 pessoas que fiquem ali junto com as crianças, pela manhã e pela tarde, mas que elas sejam contratadas. E, claro, nós vamos acompanhando ela. Cada uma que sai do trabalho dela vai lá e acompanha ela nesse trabalho. E isso está me sensibilizando demais. Não só a mim, mas acho que todo o povo brasileiro e todo o povo do Rio Grande do Sul. Nós, palestinos, a gente se sensibilizou com o povo gaúcho porque foram eles que receberam os nossos pais aqui, né? Nossos pais migraram primeiro para o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul foi receptivo com os nossos pais. Então, nós não podemos deixar de agradecer essa receptividade e fazer esse trabalho de agradecimento ao povo gaúcho. Nós estamos juntos, sim, com o povo gaúcho, vamos estar sempre ao lado, ajudando, porque nós sentimos na pele
como é que é perder a sua casa. Nós sentimos na pele como é que é largar tudo para trás e sair sem simplesmente nada, só com a roupa do corpo. Então, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, porque nós já sentimos isso na pele, nossos pais sentiram, eu senti. Então, é muito dramático, realmente. Nós estamos passando aqui, o Rio Grande do Sul está passando por uma fase muito dramática, que acho que todas as pessoas devem se mobilizar para ajudar o povo brasileiro. Legal. Márcio, né, eu vou falar um pouquinho, aproveitando o gancho, né, e depois eu gostaria que tu desse uma ampliada, né? Lógico, guardadas as proporções, né? Aqui é uma tragédia natural, que já falaram, né, de efeitos naturais, mas acreditem, existe um nexo. Existe um link nos culpados dessas coisas, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eu posso dizer que na CNN saiu uma matéria que diz o seguinte: 1% da população mais rica do planeta emite mais CO2 do que 66% dos mais pobres. Então, esse 1% ele polui mais do que 66% dos mais pobres. Eu quero dizer também, né, que os Estados Unidos ele doa $100 mil para o Rio Grande do Sul. Isso é bom, é legal. Mas eu quero lembrar, né, que os Estados Unidos doam 95 bilhões para a guerra. Ucrânia, Israel e Taiwan. Então, eu quero dizer que a indústria do petróleo, por interesse de petróleo, faz guerras em tudo que é lugar, atrás de petróleo, né? E o petróleo, o plástico, polui os mares, os rios, né? E os pobres, que são pobres e muito pobres, vivem em meio aos dejetos hoje desse lixo, dessas enchentes, né? Márcio, por gentileza, né, uma observação em relação a isso. Eu acho que fosse muito bem, Mohamed, né? A gente fala em uma catástrofe climática, mas esquece que isso não é à toa, né? São consequências desse mundo que a gente vive, né? Esse mundo onde o consumo, onde o nosso modelo de vida, ele está levando a isso, né? E muito pelo que os países ricos, as grandes potências colocam, impõem, né? Como tu colocaste bem. Bom, os Estados Unidos patrocinam guerras há muito tempo, né? Tanto a guerra da Ucrânia agora, a guerra da Síria, que investiram, enfim. E há muitos anos Israel é patrocinado por eles, né? Como o companheiro Abdel sempre fala, né? Uma colônia do Ocidente no Oriente, né? É bem isto, né? Que não, nem poderíamos considerar um país, né? Porque foi algo forçado, foi imposto, né? Assim como o Ocidente colocou vários países e vários governos fantoches, né? Que acabaram depois indo de acordo ao interesse deles, né? Tanto a Jordânia, a Arábia Saudita e por aí afora, né? E quando alguém sai do que eles querem, eles vão lá e levam a chamada democracia, né, deles. Então, não defendo nenhum desses governantes, não defendo Saddam Hussein, não defendo Bashar al-Assad, mas eles só foram, ou Muammar Gaddafi, né, só foram confrontados porque não atendiam o interesse deles, né, porque ninguém fala da família Saud, ninguém fala da família Hussein, enfim, né, e eles estão ali no Oriente a serviço, né, do Império. Então, esse modo que o Ocidente trata as coisas, né, na maneira financeira, né, que causa essas catástrofes, né. Como muito bem lembrou, né, nós temos
hoje em Gaza, né, as pessoas, uma série de refugiados ao longo da história de palestinos, e hoje nós estamos vivendo os nossos refugiados climáticos. Mas nós não podemos ter a doce ilusão que isso é só chuva. Não é chuva. Isso é falta de política, isso é uma falta de uma série de coisas, né? Os cidadãos, não, as pessoas pouco vão se lembrar, mas pelo governador Eduardo Leite, os muros da Mauá já teriam sido derrubados. Queriam entregar toda essa orla para a iniciativa privada. O estrago ia ser muito maior. E fora Mas isso. me permite uma piadinha rápida? Levar Sim, claro. o Leite lá para Israel para ele derrubar os muros do apartheid que separam todos nós, né? Separam nós do rio ao mar. Esses muros nunca são questionados, não. né? Esses muros não, né? Os Estados Unidos constrói muro com o México, é bem-vindo. Agora, o muro de Israel, né? Enfim, essas separações, né? Mas é isso que é importante a gente ter em mente, né? Que, enfim, não é só chuva, né? É um modelo de vida que a gente precisa repensar, um modelo de sociedade, e o Rio Grande do Sul não pode apenas só reconstruir o que foi derrubado, tem que pensar em reconstruir de outra forma, né? Cidades aí como Mussum, Roca Salles, Sinimbu, não dá para ser do jeito que está, né? Por quê? Porque vamos ano após ano, né? Porque provavelmente vai ter outras enchentes, vai ter outras catástrofes, né? Então, e aí uma coisa antes de passar a palavra, assim, mais uma vez, né? Os atingidos, eles têm cor, têm classe social, sempre são os mais pobres, sempre são os mais pobres, né? Então, grande parte disso, né, aqui na nossa região, principalmente no nosso município aqui, sempre é a população mais pobre, né? Em vários lugares, né? Então, isto também revela, né, a face perversa desse sistema, né? Que enquanto que claro, muitas pessoas que tinham melhores condições também tiveram perda de luz, de água na capital, mas puderam ir para o litoral, né? Então, porque tinham casas lá, tinham outras oportunidades lá. E, infelizmente, tem pessoas que a casa talvez era a única coisa que tinha um móvel ali usado, né? E foi perdido tudo, né? Então, isso é a parte triste, né? As pessoas muitas vezes não conseguiram nem salvar seu animal de estimação, que tinha um apreço, né? Que também os animais sofreram muito também, né? Então isso é bom lembrar, né? Então, que realmente, se nós não mudarmos o jeito que o mundo reage, principalmente o Ocidente, né? Não vamos dar nome aos bois, né? Esse imperialismo, principalmente dos Estados Unidos e outras potências, não temos que também ver, tem que colocar a França, a Alemanha, Reino Unido nesse bolo aí, né? Nós vamos mudar isso, nós vamos ter refugiados climáticos, vamos ter refugiados palestinos, vamos ter refugiados da África, da Síria, enfim, de diversos lugares do mundo. Isso tu me fez lembrar Malcolm X. Se você não for cuidadoso, né, a imprensa fará você odiar, né, o oprimido e amar o opressor. Né? Ainda vão dizer aqui no Rio Grande do Sul, né, por que essa gente mora na margem do rio? Por que essa gente mora na várzea? Por que essa gente mora onde inunda? Né? Ainda vão culpar essas pessoas, a gente precisa ter cuidado com isso. O tempo passa, né? A memória ela vai passando e as coisas vão se tornando diversas e pode a imprensa, sim, né? As fake news transformarem, né? Quem trabalha, né?
o oprimido, né, como o culpado disso acontecer. Né? Nós, palestinos, nascemos culpados por terem nascido palestinos, é uma coisa absurda. Né? Mas, Ashraf, eu tenho 2 números para ti, que tá, 2 números. O primeiro número é, em Gaza, há apenas um chuveiro para 4.500 pessoas. Um chuveiro. E um banheiro para 220 pessoas. Daqui a gente sabe que dá para recuperar, né? Esperar um pouquinho e a estrutura ela está intacta. Lá foi tudo, né, arrastado, arrasado, né? Passaram aquele trator, né? Aplainaram Gaza. Por favor, Ashraf. Olha, eu só queria fazer alguns adendos antes. Essa questão que tu trouxe dos números, né, de emissão de carbono e tudo mais, é uma discussão muito complexa, né? Ao mesmo tempo que é simples, achar os culpados e as soluções é muito complexa, né, na dinâmica da economia global, como fazer isso acontecer. E isso é um ponto que o Lula sempre, em todos os discursos que ele traz, eu acho que são super importantes, super pertinentes, que ele toca na ferida e diz justamente, mudem vocês, os países de primeiro mundo primeiro, para que depois que as coisas aconteçam. Porque querendo ou não, os países em desenvolvimento precisam ainda passar por processos de emissão de gás, emissão de carbono, para se desenvolver. Então, que estes deem exemplos, né? Então, acho que isso é super importante nessa questão ali também que foi mencionada. Eu acho que tem muitas questões que para mim trazer é complexo, porque querendo ou não, é uma opinião pessoal minha sobre algumas questões que são importantes para a economia. O que eu vejo, por exemplo, em relação a essa tragédia que a gente está vivendo, ela deixa muito claro, como tu trouxe, que a questão quem está nas margens e quem está no centro, né? Que isso é um problema estrutural do Brasil, não só do Brasil, mas de todos os países que foram colonizados por países europeus, principalmente pós abolição, a gente vê como fica. Mas, diferentemente de outras tragédias, ela é muito reveladora em outras questões. Porque, querendo ou não, ao meu ver, tá? Eu vejo isso que colocou todo mundo no mesmo balaio. Tá todo mundo afetado. Do pobre ao rico. Eu vejo que todo mundo foi afetado. Claro, tem uns que tem onde dormir, tem onde tem onde voltar, tem água, tem tudo. Mas eu senti o pavor tocou em todo mundo. Eu realmente espero que isso seja uma forma de fazer com que as pessoas revejam muitas coisas. E eu tenho trabalhado num estudo de iniciativas públicas que visam acoplar tanto a tecnologia quanto mudanças que precisam de ou uma iniciativa privada, ou uma iniciativa público-privada, ou um investimento do Estado para fazer drenagem dessas águas. Isso eu posso falar em outro momento. Perdão. Sobre Gaza. São números que tô te ouvindo falar e eu lembrando aqui a gente, né, como é que a gente estava fazendo a dinâmica aqui em casa, com chuveiro, com banheiro e racionando o que dava para racionar, mas ainda a gente tinha vários, tem banheiro, tem chuveiro, daí tu vê, né, tu vê a discrepância é algo assim que é um soco no estômago. Se a gente não mudar, eu realmente sou um pouco pessimista nesse sentido, porque enquanto houver um que vai explorar e um que vai ser explorado, enquanto houver esse sistema que explorador e explorado, não vai mudar. Então, e isso a gente pode trazer para diferentes realidades, não só em Gaza. A gente pode trazer para o Brasil, a gente pode trazer para outros países da América Latina, que tem realidades que são perturbadoras quanto, né? Claro, Gaza para mim vai ser sempre uma excepcionalidade porque é algo extremamente irreal, é um mundo à parte que não faz sentido ser aceito
em nenhum lugar no mundo seria aceito o que está acontecendo lá. E não foi. E se teve uma tentativa de fazer algo parecido, não deu certo, porque é algo que infringe todas as leis do direito internacional, né? Eu estava vendo agora, antes de entrar na live, vídeos de israelenses na Cisjordânia, nos checkpoints, jogando no lixo a ajuda que estava entrando, né? Se isso não é um movimento supremacista, gente, isso não é ser contra os judeus, mas se isso não é um movimento supremacista, eu não sei mais o que é falar sobre direito internacional, sobre o direito universal a bens de necessidade básica, como água, né? O direito de ir e vir, que todo mundo tem por lei, né? Então a gente presencia esse número do banheiro. Eu lembro quando eu li, para mim foi uma coisa que, tipo, gente, imagina a quantidade de doenças que tá por ali. É uma insalubridade. A gente agora aqui tá tendo que andar numa água suja, já estão fazendo um pânico, que tem que tomar remédio, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que se cuidar. E essa galera que não tem acesso ao remédio, que não entra lá, como é que faz? Né? Então, que sirva de exemplo para quem não é da comunidade que está nos assistindo, ou que são e que possam repassar isso para os seus, que a gente traga essa realidade que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, por mais horrível que seja, e aqui não é uma mensuração de qual dor é maior, qual dor é menor, né? É uma coisa que eu aprendi, que eu escutei, e eu tento separar isso do meu olhar como filho de palestinos. Cada um tem a sua dor dentro da sua realidade, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser lunático e não olhar para o mundo, ou não olhar de uma forma holística, mas a dor que o povo gaúcho está sentindo é uma dor que a gente tem que respeitar. Nós, como os gaúchos, temos que respeitar e não diminuir em relação à dor de Gaza. Mas que essa dor que nós estamos sentindo aqui no Rio Grande do Sul sirva de exemplo para a gente refletir sobre o que está acontecendo não só em Gaza, mas como em outros locais, e que a gente se coloque no lugar dessas pessoas, né? Porque a gente falhou, nós falhamos como seres humanos em todos os sentidos. Então, que a gente possa mudar isso de forma sabendo eleger melhor nossos políticos. A gente está em ano de eleição, desde o vereador até o presidente da República. A gente tem que saber em quem a gente está votando, a gente tem que estudar. É o nosso dever, a partir de agora, estudar o que nossos políticos estão votando, as emendas que eles estão abolindo, o que eles estão fazendo, né? A gente tem que estudar, não tem mais como a gente deixar chegar à situação. E, enfim, é uma sucessão de coisas que fica agora para lição de casa. Se a gente não aprender com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, eu acho que a gente não tem salvação. Sendo bem pessimista, a gente não tem salvação. É verdade, acho que tu foi muito do ponto, né? As dores, a gente não pode competir com dores, porque dores são dores, né? Exato. Mas a empatia às dores, ela precisa existir. Com né? certeza. Então, se nós temos uma amostra hoje das dores, aqui, em Santa Cruz do Sul, fui visitar Sinimbu, cidade totalmente arrasada, né? O pessoal lá da várzea, embaixo do água, com uma perda total, tendo que sair de casa, mas a Palestina, para mim, não sai da cabeça. Não Ela não sai sai. É duro porque o que eu vejo aqui, as pessoas foram para o hospital. Elas tiveram os abrigos, tiveram a atenção de várias pessoas. Lá também tem atenção deles por eles mesmos. Porque o hospital acabou, foi bombardeado, foi destruído, né? A água, né, que a gente estava falando no início, não existe, né? Então, essas coisas para nós é terrível como esse povo suporta, né? Como Não, o nosso povo suporta. e tem também o Estado, né? O Brasil tem um Estado. E nós não temos. É diferente. Não, tem uma diferente. proteção. Tem uma proteção. Tem uma proteção. A realidade é totalmente diferente. Exato. Nós estamos aqui, nós temos, né, o que trabalhar, né, o que melhorar, né? E esse alerta que tu disse, perfeito, Ashraf. Muita atenção, melhorem, recuperem, avancem, não abandonem as pessoas.
Lá, infelizmente, o abandono ele é total, né? É. O nosso abandono né, de infraestrutura, a gente teve a Nakba com 750 deslocados lá. Em Gaza também teve uma nova Nakba, né, de 1.800.000 deslocados para o sul, ficaram em Khan Yunis e Gaza e Rafah. Hoje estão sendo expulsos de Rafah, estão se deslocando de novo, estão Aonde? bombardeando as tendas. As tendas, Se, estão bombardeando as se, tendas. se tu me permite, Mohamed, Por favor. não, eu acho que você tocar num ponto bem importante, né? Aqui a tragédia, ela tem muitos voluntários, muita gente ajudando, importante essa ajuda, né? Pessoas que se dispuseram, que estão colocando, que estão colocando o seu tempo para isso, né? E isso é fundamental. Na verdade, a sociedade sempre deveria ser solidária em todos os momentos com o outro. Mas aqui é como vocês colocaram, aqui é um Estado, que não queira, há um governo, um Estado, enfim, que vai ajudar nessa reconstrução, que vai fazer. E Gaza, quem vai fazer essa reconstrução? Porque as pessoas, é importante, talvez nem todos que estão assistindo essa live possam ou sabem que a Palestina não é um Estado configurado. Não existe uma estrutura estatal, enfim. Palestina depende muito ainda, né, de algumas coisas, então ela não é um Estado independente. Por isso que é uma guerra que a gente coloca que é totalmente injusta. Por um lado, nós temos um exército configurado, nós temos um exército que recebe um aparato militar muito forte, investimentos, um exército que vive, né, inclusive vende tecnologia militar para outros países. Infelizmente, o Brasil também é cliente, né? Isso infelizmente, é uma coisa que tão, e é um exército que é muito bem equipado e que praticamente faz treinamento real, né? Usa os palestinos, olha, é uma palavra ruim de dizer, mas como cobaias, praticamente como cobaias. Né? Laboratório humano. Então, Laboratório o laboratório humano, exatamente. Né? Então, Eles conseguem dar um plus na venda, né? Testados em humanos. Exatamente. O palestino está vendendo armas. É um plus de testado em campo. E essa reconstrução de Gaza vai ser como? Será que vão colocar mais uma colônia? Como vai ser? Então, são perguntas, porque as pessoas às vezes não se dão conta. As crianças não estão indo na escola. As pessoas não têm água para beber, ou para tomar banho, para fazer. Crianças não estão indo na escola. O que vai ser dessa geração para se recuperar isso? Muitas pessoas lembram que na pandemia, no caso sou professor, a gente teve enormes dificuldades com os estudantes que ficaram em casa, que tiveram aula remota, né? Então, isto vai ter lacunas na aprendizagem, né? E é complicado às vezes falar de aprendizagem quando tu está querendo sobreviver, né? O primeiro passo é sobreviver, né? Mas é complicado, é uma situação que a gente olha de fora, não tem a dimensão do que isso é realmente. Né? Bom, Yasser, eu tenho uma questão para ti, né? E ela é bem interessante, né? Olha, graças a Deus, né? Graças aos profissionais de imprensa que nós temos, né? As informações estão vindo de uma forma excelente, né? Os veículos, as rádios,
transmitindo, a TV, né, noticiando, acompanhando, né, minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo o que está acontecendo, dando publicidade ao mundo, né, dos casos que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né, ao ponto das minhas irmãs lá do Oriente Médio ligarem preocupadas com a gente, né? A nossa família. Exato. Da mesma forma, os familiares da minha esposa, que moram na Espanha, ligaram para ela saber que nós somos notícia mundial, né? Então, a imprensa ela tem um papel muito importante para expor a verdade, expor todas as coisas. Mas em Gaza, né, Israel executou 103 repórteres e 102 funcionários das Nações Unidas. Será que essa imprensa ela vai ter empatia com os repórteres que morreram lá na Palestina? Porque a gente está falando para o público, né? Eu gostaria de perguntar para essa imprensa se ela tem essa empatia, né, com a morte sistemática de repórteres que traziam as informações e traziam o sofrimento de Gaza. Ou esses repórteres não importam? Olha, Mohamed, realmente o que você colocou aí é muito importante a respeito da imprensa, é o que o povo palestino está sofrendo atualmente. As notícias estão vindo todas distorcidas, né? Da maneira que a Globo quer fazer, da maneira que ela quer mostrar, as fake news. Então, assim, ó, morrem-se 20 mil crianças palestinas. Isso não é noticiado, não é toda hora dito. Ninguém fala, entendeu? As mães choram a morte dos filhos. Tem filhos sem as mães porque elas morreram também na guerra. Isso ninguém mostra. Às vezes as pessoas perguntam: ah, sim, os palestinos são culpados porque eles são terroristas. Como é que essa notícia vem até essas pessoas? Porque nós somos taxados de terroristas. Os palestinos sempre foram taxados de terroristas. Onde que nós somos as vítimas. Nós somos as vítimas. O terrorismo veio do Estado sionista. O terrorismo vem do sionismo. Ele que criou o terrorismo. Ele que criou o terrorismo. E agora nós somos taxados de terroristas. Então, assim, ó, a imprensa traz sempre tudo bem distorcido para qualquer lugar do mundo que as pessoas ficam até meio que na dúvida. Que nem você falou assim, ó, a notícia do Rio Grande do Sul, ela está virando mundial. Mundial, que todo mundo, não é só você, mano, todo mundo está ligando para a gente fora do Brasil para saber como é que a gente está, se a gente foi afetado, o que aconteceu, como isso que está acontecendo. Agora, a Palestina, Gaza ela é noticiada através de veículos da internet, e ainda por cima a internet ela é derrubada. Ela é derrubada para as pessoas não poderem ver, para as pessoas não poderem enxergar a verdade que está acontecendo. Como é que se vive sem água? Como é que se vive sem mínimo de alimento para as pessoas comerem? Como é que jogam alimento através de helicópteros de cima e ainda por cima vão lá e matam, dizem que é acidente, que eles mesmos se mataram porque são animais? E as pessoas acreditam. As pessoas, da maneira como a imprensa traz até o povo, eles acreditam. Esse povo aí é terrorista, eles estão sempre... Então, aquele país está sempre em conflito, porque os palestinos nunca ficam quietos, né? O Hamas que começou a bagunça. Oi? Mas vai lá atrás. Essa guerra que está acontecendo agora no nosso país, essa guerra que está acontecendo em Gaza agora, ela nunca parou de acontecer. Nunca deixou de acontecer. São 76 anos de sofrimento que passa de geração para geração. Eu sou a primeira geração que moro no Brasil, a segunda geração são meus filhos e a terceira geração são as minhas netas. Então, nós palestinos, temos que passar a nossa história para os nossos filhos, para eles saberem que a Palestina existe, ela existe e vai continuar existindo. A resiliência do povo palestino, a força do povo palestino é admirável, porque a gente fica se perguntando como é que aquelas crianças sofrem o que sofrem, elas falam, graças a Deus, a fé, eles têm fé, uma fé assim incontestável, uma fé assim que realmente você não consegue
ver uma mãe dizer assim, ó, meu filho morreu, mas graças a Deus nós estamos aqui lutando. Nós estamos aqui lutando pelo nosso país, pelo nosso povo. Aquelas pessoas resistem, são resilientes de uma forma assim, eles fazem qualquer lugar, qualquer canto que eles conseguem sentar em Gaza, eles começam a tocar um violão, uma musiquinha, começam a cantar. Como é que fica a cabeça dessas crianças? Nós estamos aqui agora, que nem disse o Ashraf, nós não queremos fazer nessa live uma comparação do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e o que está acontecendo em Gaza, porque toda dor é uma dor. Toda dor é uma dor. Rio Grande do Sul está passando por dor. O povo palestino em Gaza está passando por dor. Na Cisjordânia não para a dor. Nunca parou. 76 anos nunca parou essa dor. Então, assim, são coisas que nós, como seres humanos, não podemos admitir que continue essa história dessa forma. Que essa história continua vindo totalmente distorcida para as pessoas. Que as pessoas têm que compreender que o ser humano, Deus que nos deu a vida. O ser humano não tem direito de tirar a vida do outro. E é o que está acontecendo. Os palestinos estão sendo mortos a rodo. Estão sendo mortos sem assim, ó, é criança, é mulher, é grávida, é homem, é velho, não importa. Quer dizer, o povo palestino não importa? Não estou falando só todos da América Latina também. Então, tem essa desigualdade do ser humano, tem essa desigualdade da humanidade. Realmente, na minha percepção, a humanidade falhou. E falhou muito, muito. E graças a Deus que tem gente como você, Ashraf, você, Mohamed, você, Márcio, tem várias pessoas também que estão sempre atrás de mostrar a verdadeira história, o verdadeiro sofrimento. Quem que é opressão, quem que é opressor e quem é o oprimido, tá? Então, assim, ó, cada vez que eu viajo para a Palestina, eu vejo assim, ó, cada vez menores lugares da gente. A gente está perdendo muita terra, a gente não tem mais nada lá. O que querem mais? A resolução da ONU nunca foi obedecida, nunca foi aceita, nunca foi feita como tem que ser. Então, para que existe a ONU? Para que existe direitos humanos? Se na hora dos palestinos não é feito isso aí. Se a votação é feita e não concede a votação. Por quê? Porque nós somos um povo minoria? Nós somos menos pessoas? Nós também existimos. Nós queremos existir. E nós amamos a vida, como qualquer um ama a vida. Assim como nós amamos aqui o Rio Grande do Sul, e com muito orgulho, com muito amor, nós estamos acolhendo as pessoas que estão precisando. Nós estamos aqui para ajudar, como um povo palestino, nós estamos aqui para ajudar o Rio Grande do Sul, que nos recebeu com um abraço tão acalentoso. Então, a gente tem que abrir os olhos a respeito disso, gente. Não podemos ficar parados assim, olhando, assistindo. Essa história tem que mudar. Tem que mudar. Foi bom ter falado. Foi bom ter falado da ONU. Foi bom ter falado da ONU, que eu lembrei agora daquela cena patética do embaixador de Israel picotando o papel. Então, assim, as Nações Unidas, como elas serviram para criar o Estado de Israel, é só para isso, né? Porque depois que criaram o Estado de Israel, elas não prestam mais. E eu só queria fazer um adendo aqui que eu acho que é importante. Agora eu vou tentar trazer um olhar mais otimista da coisa, tá? Assim como aqui no Rio Grande do Sul, tá, a gente tem visto os voluntários indo para a linha de frente, o que eu acho fantástico, e muitos desses voluntários são pessoas que perderam tudo, né, que foram para a linha de frente para ajudar. Sim. Eu vejo que, agora fazendo uma associação com questão da imprensa e questão dos voluntários, eu vejo que nas redes sociais, por exemplo, por mais que o algoritmo, tá, tenha sempre boicotado quem falasse da Palestina, eu acho que o tiro saiu meio pela culatra, tá, o que aconteceu. Porque o dia 7 de outubro, eu sinto muito pelas vítimas de ambos os lados,
Mas parece que eles tentaram fazer uma forma que os palestinos se tornassem os vilões para justificar uma narrativa de extermínio, tá? Só que eu acho que, não sei, eles calcularam alguma coisa errada, que vem um levante nas redes sociais que a gente pode comparar com a ajuda voluntária, já que nós, palestinos, não podemos entrar em Gaza para ajudar a galera. Vamos ajudar. Nas redes sociais surgiram milhares de voluntários, né? E o Montaz, por exemplo, ou outros jornalistas em Gaza, furaram essa bolha. Sim. Então, o tiro saiu pela culatra porque a questão palestina não é mais a mesma antes depois do 7 de outubro. Nunca. Então, ela pode ser ainda, a gente pode estar em a opinião pública, as instituições internacionais dificultarem a nossa vida, podem, mas a opinião pública mudou drasticamente. Com certeza. Drasticamente. Porque as pessoas passaram a se questionar só um pouquinho. Eles estão querendo justificar a morte de tantas pessoas, matando 35 mil pessoas. Tá, mas eu preciso entender o que está acontecendo aqui. E eu ouvi isso muito. E eu comecei a crescer aqui nas redes sociais por causa disso. Eu comecei falando com a minha bolha aqui. E daí a galera começou a me procurar e demandar questionamentos. E daí eu passei a estar aqui diariamente para falar sobre isso. Sim. Então eu me considero um voluntário. Eu sei como a Ameaça também, vocês também são voluntários que estão na linha de frente, porque não podem estar indo lá, porque a gente não pode ir lá, como muitos sionistas chegaram para mim e falaram para mim, vai te alistar no exército do Hamas para ajudar, né? Como se eu pudesse ir para Gaza, puder fazer alguma coisa, mas não posso entrar em Gaza. Até parece que tem alistamento e o exército regular, né? Como Israel faz, que eles alistam todo mundo em qualquer lugar no mundo para ir lá matar a Palestina. Então, eu estou tentando ver, eu não tenho mais, não é que eu tinha medo de falar sobre a causa palestina, mas como a Tia Ameaça falou ali, a gente sempre foi taxado como terrorista. Então, toda vez que a gente quer começar um diálogo, a gente tem que começar se defendendo. Hoje não. Hoje tu não precisa se defender mais. Hoje tu precisa só questionar. Isso é racional? Não. Isso é racional o que está acontecendo? Digamos que seja uma outra guerra, sejam outras pessoas. É racional? Entendeu? Perfeito. Eu gostaria que tu falasse como tu inicia os teus vídeos. Meu nome é Ashraf. Isso aí, nacionalista, filho de palestinos, é isso aí. Tem não que sou falar. terrorista. Não sou terrorista. Tem que falar, né? Sigam o Eu Ashraf. só- O Ashraf é fantástico, fantástico. Pessoal, Eu alguma só coisa, queria, assim, ó, mandem perguntas que o pessoal aqui né, vai responder as perguntas, né? isso. E também gostaria de lembrar a vocês, né, que quarta-feira nós teremos também uma outra live no mesmo horário, às 20 horas, né? Que vai ser no dia 15 agora, sobre a Nakba, que está completando 76 anos da resistência palestina, né? A presença vai ser do Ali Drabar, do Kais Hussein, né? Do Caco e eu. Foi convidado o Vozes Judaicas, ainda não responderam, que a gente adoraria que eles estivessem aí. Né? Até uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam. O que é sionismo? O sionismo é um movimento reacionário gigantesco que tomou o Holocausto, que tomou o judaísmo para si. Entende? O verdadeiro judeu, né, ele é contra o sionismo, que use o sofrimento do povo que ele teve na Segunda Guerra, o genocídio da Segunda Guerra, né, e que ele cometa o genocídio em nome deles na Palestina. São totalmente contra. Tenho amigos judeus que têm repulsa ao sionismo, têm asco ao sionismo, têm vergonha do sionismo, né? E sofrem, né? Até com a mesma intensidade que nós sofremos, né? Então, eu quero dar esse adendo, né? Que os irmãos judeus e não os irmãos sionistas, né? Que nós não somos irmãos sionistas, né? Não somos primos de sionistas, né? Esse sangue não pode ter sionista nas suas veias, né? Então, Assim,
convido às perguntas, gente. A gente está aberto a perguntas, a questionamentos, né? Viu, Mohamed? E também, só mais uma coisa, e na sexta-feira a gente vai falar também numa outra live sobre as universidades americanas, brasileiras, europeias, com esse movimento, né, do despertar que o Ashraf ele falou, né, que houve despertares e agora as universidades estão fazendo um excelente movimento, fantástico movimento, né? Então, essa vai ser a nossa live de sexta. Então, essa semana está bem completa. Segunda, essa primeira live. Quarta, da NACBA. Sexta-feira, sobre as universidades americanas, brasileiras. A USP entrou, né? Então, Márcio, por gentileza. Não, eu ia complementar, né, para o pessoal que está assistindo, quem não seguiu o nosso Instagram, né, Paz na Palestina, SCS, né, isso é importante, que é o nosso comitê aqui em Santa Cruz do Sul. Então, a gente está fazendo essa semana, né, em relação a relembrando, né, a NACBA, né, essa série de lives aí, né, através do nosso comitê aqui em Santa Cruz. E eu acho que muito importante foi colocado, né, a gente, uma coisa que a internet nos trouxe que é altamente positivo é que a gente não vive mais só de uma narrativa. Não é só mais a mesma narrativa, a gente consegue dar voz, né, a muito mais gente e assim, e como Santa Cruz tem comitês, outras cidades têm comitês, né, aqui o Ceará, eu acho que Bahia, enfim, Belo Horizonte, Paraíba, enfim, várias cidades têm comitês, né, porque a gente vai chegar um período que as pessoas acabam se habituando com as tragédias, se acostumando, né? Então é importante que eu sempre digo, não podemos parar de falar da Palestina. Isso é fundamental, porque daqui a pouco a gente vai normalizando, vai seguindo a nossa vida, o nosso cotidiano, mas o que acontece em Gaza não ocorre, não começou em outubro, não começou dia 7, começou muito tempo atrás, né? Como o Mohamed disse, né? Começou desde que esse movimento reacionário, né, o sionismo, resolveu que aquele lugar seria dele, né? Infelizmente, começou ali e é um movimento que tem tentáculos muito fortes, né? Muito fortes, então, e com certeza não é fácil de combater, né? Mas luta perdida só existe para quem desiste dela, né? Aproveitando, Márcio, né, falando do sionismo, chegou uma pergunta para vocês. A pergunta é da Residencial Líbano-Palestina. Resistência Líbano-Palestina, desculpa. Como enfrentar o lobby sionista no Brasil? Quem gostaria de iniciar a resposta? Olha, eu posso, eu posso só fazer um comentário. Eu acho que a primeira coisa é não votar em político sionista. Já começa por aí. E só fazer um parênteses, essa mesma pessoa está falando para a gente comentar depois sobre os movimentos que vão ter em memória a Nakba no Brasil. Eu vi que ela comentou aqui, tá? Só para a gente não esquecer. Ela pediu para falar. Até o Bot aqui falou também. Depois a gente tem que comentar. Ela pediu para comentar. Mas voltando à questão, eu acho que é de verdade, nos políticos começando, porque no Brasil, assim como nos Estados Unidos, tem o sionismo cristão, que, que é uma estratégia do projeto de Estado de Israel, misturar as religiões, né, como eles sempre fazem, misturar a religião com política, e daí isso é uma forma de lavar a cabeça das pessoas, e daí a gente vai ver um monte de gente enrolada em bandeira de Israel, nos protestos, né, no protesto de independência do Brasil, né? Que são cristãos. Mas daí o Estado que não, né? A gente sabe da história, quem se dá um pouco de história sabe um pouco, é um pouco contraditório,
né, as pessoas que se dizem cristãs se enrolarem uma bandeira de um país que renegou o seu maior líder, né? Enfim, então eu acho que começa aí, porque essas pessoas estão sendo é uma massa de manobra Sim. que simplesmente essas pessoas elas adotam uma narrativa que elas nem entendem por que elas estão adotando. E eu lembro que durante até o governo Bolsonaro, eu li uma reportagem que saiu pela Folha que eles questionaram os israelenses se eles sabiam por que os brasileiros usavam a bandeira de Israel. Não só o brasileiro, mas como o americano, né, pela questão da religião. E a maioria não sabe por quê. Nem eles entendem. Nem eles entendem. É massa de Eu tenho manobra vergonha. mesmo. Eu tenho vergonha, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, desses papagaios sionistas que se enrolam na bandeira de Israel e só repetem a mesma cartilha sem entender o que estão falando. Então, para mim, Tu vai eu pedir acho uma que é. explicação, ele nunca sabe te explicar o porquê. Não, não, é a mesma coisa nas eleições aqui no Brasil, vai para Cuba, Venezuela, aquela coisa toda. Então, eu só acho que o lobby sionista começa aí, né? Tu começa a derrubar o lobby sionista, derrubando os políticos que, enfim, não defendem os interesses do Brasil. É aí que tá. Essas pessoas não defendem interesses do Brasil. Se dizem patriotas, mas eles não defendem o interesse do Brasil. Então, O é interesse do contraditório em todos sionismo. os sentidos. Eles querem implantar o sionismo aqui dentro, aqui no Brasil também. Márcio? Não, eu só queria complementar, assim, ó, que esse é um passo, e o outro é a nossa própria organização popular. Eu acredito muito na organização popular. Acho que isso é um primeiro passo, né? Acho que a organização de comitês nos lugares, eu acho que é importante, né? A gente, assim como, não precisa ser palestino, basta ser humano, é o básico, basta ser humano, né? Então, a gente tem comunidades palestinas, assim, em alguns lugares, outras comunidades libanesas, sírios, né, que também tem muito aqui no Brasil, né? Então, quem se identifica com a causa, é isso, é um trabalho, assim, de formiguinha mesmo. A gente precisa fazer a denúncia que está acontecendo, enfim, e continuar o trabalho, né? Fazendo essas ações, assim, uma live, mas vai vir 30, 40 pessoas olhando, é isso. A gente começa assim, né? Ninguém começa lá em cima, e eu acho que aos poucos é o que a gente pode fazer de momento aqui, né? Não tem, como já foi dito, se alistar lá no exército, porque esse exército nem existe, né? Então, mas é o exército de pessoas que estão enganjadas, né? E que possam ver que a causa palestina é uma causa humanitária, né? Nós precisamos, a Palestina precisa ser livre do rio ao mar, né? E isso, com certeza, deveria ser uma luta de todos, né? Detalhe que a maior comunidade palestina do Brasil está aqui no Rio Grande do Sul, né, Mohamed? Sim. A maior Em comunidade Livramento, né? palestina. Sim, está aqui É. no Rio Grande do Sul. É por causa das fronteiras, né? Quando eles vinham para cá, todo mundo ia para a fronteira, então a maior comunidade dos Bagé palestinos. também tinha bastante, né? Sim, Tem bastante ainda, tem. Bagé, Se concentra aqui no Rio Grande do Sul. Libório, Então, Uruguaiana, sim, né? A gente teve Livramento. ótimo Uruguaiana. Um Mas só para exemplo, eu falar. não, desculpa. Desculpa. Não, é que a gente já falou da fronteira ali. Um exemplo que eu acho que também para combater o lobby sionista, e daí eu acho que quando a gente fala do lobby sionista, a gente tem o antagônico, que seria o palestino, né? Uhum. Se a gente for fazer nessa análise. É o exemplo do Chile. Eu acho que o Chile, por exemplo, se organizou muito bem, a comunidade palestina lá se organizou muito Sim, bem. lá tá bom. E eles foram assim, em pontos muito importantes, né? Tipo, tem escola palestina, tem time de futebol da Palestina. Então, quando a gente fortalece a ideia, a concepção da Palestina, a gente já está combatendo o sionismo, né? Então, quando a gente faz esses movimentos, e eu acho que daí é até uma responsabilidade nossa,
como descendentes de palestinos, a gente se organizar como, atores políticos para fazer essa mudança. A gente tem que olhar esses exemplos que estão acontecendo na América Latina. A maior comunidade palestina fora da Palestina é no Chile. Então, eles têm uma organização muito forte. O time da Palestina está jogando Libertadores, Sim. né? Então, a gente tem como se inspirar, né? Assim como a comunidade libanesa é muito forte no Brasil, a gente tem que ser forte também. Que em termos de números, a gente então a gente tem que ter políticos na Câmara dos Deputados, tem que ter a bancada que defenda nossos interesses como um todo, né? É assim que a gente vai combater o lobby. É um trabalho que vai ser muito difícil, não dizendo que é fácil, mas são formas, né? Na educação, que nem no Brasil, em Porto Alegre a gente tem um colégio israelita, que é um colégio muito forte. Eu tenho amigos que estudaram lá, mas, né, muitos que saíram de lá e mudaram a cabeça depois que saíram de lá, né? Porque eles há uma lavagem, há uma manipulação. Não estou dizendo que o ensino seja ruim, mas falo sobre como eles usam. A gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que fazer a mesma coisa. É pegar na raiz, na educação, na cultura, no entretenimento, né, fazer o negócio acontecer. Isso, para mim, é combater o lobby sionista. E, enfim, isso compete a nós. Eu gostaria também de dar minha opinião sobre como combater o lobby sionista, né? O lobby sionista é gigante, vocês não têm ideia, né? Quando eu falo aqui do 1% mais ricos jogarem mais CO2 que 66% da população pobre, eu estou falando de uma riqueza atroz. Eu estou falando, né, de proprietários de empresas como o Instagram, Google, né, a X, e aí vai mais. Que né? derruba as postagens. Eu estou falando também da indústria de fertilizantes, eu estou falando de pessoas que têm 3, 4, 5 nacionalidades. Então, quando eu falo de 1% mais rico, se tiver alguma pessoa rica, não se sinta atingido. Você não é o rico na grandeza que eu estou falando. Né? Isso é importante dizer. Eu estou falando da grandeza poderosa, dos bilhões de dólares. Né? E esse tem muito lobby sionista lá dentro. E o que eles mais reclamam desses sionistas, do lobby da guerra, né? Das armas e dos sionistas, é do movimento BDS, né? Boicote, desinvestimento e sanção. Gente, não comprem produtos de sionistas, eles piram. Então, se uma empresa, e tem muitas indústrias aqui do Brasil, de brasileiros que apoiam, né, Israel da forma que ela é hoje, sionista. Né? Então, o BDS, né, ele está nas redes, ele divulga o nome dessas empresas para que sejam boicotadas, sancionadas e ter desinvestimento. Nós sabemos quem, eu não vou falar aqui, né, mas sigam o BDS. O BDS, né, ele é um movimento fantástico. O boicote, ele libertou a África do Sul do apartheid. O boicote está fazendo os Estados Unidos, né, e as universidades fazerem um movimento fantástico. Então, o lobby sionista, né, ele está sofrendo lá nos Estados Unidos por causa disso. Né? Perder dinheiro para eles trocam. Né? Eles não têm coração e mente, eles têm dinheiro. BDS sempre, exatamente. Sempre o BDS. Sigam o BDS, façam o BDS. Né? Evitem a compra de produtos de empresas que apoiam o Estado de Israel, que são sionistas. A organização Ashraf é muito importante, muito importante. Pode ter um hospital palestino em Porto Alegre, já tem capacidade para isso. Ou em Brasília, já tem capacidade para isso. Pode ter escola, né? Escola palestina, como tem escola israelita, né? Não tem problema nenhum. Nós podemos conviver perfeitamente. Né? Claro. 2 estados, um estado só, não tem problema nenhum. O nosso problema tem um nome, chamado sionismo.
esse é o mal do aquecimento global, esse é o mal da Palestina, do sofrimento dos povos, do imperialismo, se chama sionismo. Né? Uma das coisas que eu posso até, né, avançar um pouquinho, que não tem nada a ver com essa nossa questão do nosso debate hoje, que a gente tem aqui um vizinho aqui do lado, né, o tal do Milei, que foi, né, que está comprando aeronaves quebradas e está botando a América do Sul em risco, né? Para quê? Para que esse lobby sionista invadindo um país vizinho? Graças a Deus eles estão reagindo. Tem movimento pró-Palestina crescendo exponencialmente contra o que ele está fazendo, né? Então, ação e reação. Essa que é a grande verdade. Ação e reação, né? Então, vamos reagir, né? Vamos ter resiliência, vamos ter solidariedade, vamos ter amor. Contra o ódio é amor, gente. É isso que a gente precisa ter. Opa, caiu a eliminação. Confirmou. É. Confirmou. É importante dizer, né, que o sionismo é sinônimo de fascismo, para quem não tem familiaridade, né? Então, E quem não conhece o isso aí. fascismo é o nazismo também. Né? E aqui a gente agora trazendo para a nossa catástrofe no Rio Grande do Sul, né? É o mesmo que espalha fake news, que em vez de ajudar procura atrapalhar o trabalho, seja das pessoas, seja do Estado, que são essas pessoas que ficam dizendo, né, que é o povo pelo povo e desconsidera o trabalho de bombeiros, de policiais, do Estado que também está ajudando a salvar as pessoas, né? Então, é importante a solidariedade, mas das pessoas que vieram salvar os outros, mas temos que lembrar, né, que a gente tem, assim, ó, em vários lugares, bombeiros aí que fizeram muita coisa, né, policiais militares, enfim, policiais civis, o próprio exército fez seu papel, né, muito, isso, acho que a gente é importante também reconhecer esse trabalho, né, já trazendo isso, né. E o sionismo, o fascismo, enfim, ele não está preocupado com a vida humana, né, ele está preocupado com seus interesses, sempre com seus interesses, né, seja lá em Israel, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja aonde for. Perfeito, Márcio, perfeito. Bom, a gente está com 1h16 de live, né? Chegando ao fim. Considerações finais, por gentileza, Miasser, por favor. Tá sem som. Tem o áudio, Miasser. Foi uma live bem produtiva, muito obrigada pelo convite. E estamos aqui na luta para ajudar nos abrigos. Eu gostaria de passar o número de um Pix do nosso abrigo das crianças atípicas, que seria 5199 6357 518. Qualquer valor seria de uma enorme ajuda, né, para ajudar essas crianças atípicas, nosso abrigo que nós começamos agora. E agradeço a todos vocês pela oportunidade de nos ouvir, né? E quero agradecer também a Débora Fraga e a Lu, que juntas conseguimos levantar esse abrigo para essas crianças. Tá bom? Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Miasser. Obrigado pela tua presença. Obrigada. Voltei. Márcio? Uhum. Márcio? Opa! Alguma coisa? Não, tu vê, a gente nem percebe, passa rápido quando o assunto é bom, né? Quando a gente está em companhia de pessoas agradáveis, né? Então passa muito rápido assim, né? Mas importante, essa semana tem uma representatividade muito grande, né? As catástrofes, né? E elas não estão surgindo agora, né? Já surgiram há muito tempo, né? Então
Eu só peço assim que as pessoas que hoje estão muito solidárias com o povo gaúcho, com essa tragédia, também sejam solidárias com o povo palestino, né? Esse povo que também sofre muito, passa por muitas dificuldades e vem sofrendo há muitos anos, né? Solidariedade não ocupa espaço, não precisa ser solidário com um e não com o outro, né? Pode ser solidário sempre com muitas pessoas, né? Então, acredito que a conversa de hoje foi importantíssima. Quarta, todos os convidados que estão assistindo vai ter mais uma boa conversa, na sexta outra, né? E é isso, que a gente vai usando esses canais aí para a gente poder divulgar cada vez mais, né? Tanto a causa palestina, né, como aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, Márcio. Ashraf, querido. Pessoal, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Pessoal de Santa Cruz, né, parabéns pela organização. Eu acho que é super importante esses movimentos. Sinto muito por tudo que está acontecendo no nosso estado, sinto muito por o que está acontecendo em Gaza, e que a gente seja os interlocutores da mudança, seja aqui, seja lá. O que eu sinto, realmente, a gente está num caos emocional. Desde outubro é uma onda que a gente levanta e vem outra, mas a gente tem que ser forte porque a situação não é fácil. Eu queria também aproveitar esse espaço para deixar o Pix da nossa ação que a gente está fazendo aqui. É importante dizer que ela não é uma ação feita somente por dinheiro de palestinos, é um movimento de nós palestinos que fizemos para centralizar, né? Nós estamos tomando a frente, mas queremos a ajuda de todos, não importa raça, credo, crença, o que acredita, qualquer valor, eu vou até mandar aqui nos comentários. Vou deixar aqui. Qualquer valor é bem-vindo. E também, respondendo até um questionamento do perfil ali, Resistência Líbano e Palestina, que fez ali. A semana é uma semana também importante, porque é a semana que a gente vai lembrar a Nakba, Palestina. É uma memória, né, do que aconteceu, a nossa catástrofe. Então vai ter atos, né? Tá tendo os atos pelo Brasil, pelo mundo. Então vamos ficar atentos, vamos repostar, dar engajamento para quem estiver produzindo conteúdo nesse sentido, para que, enfim, a informação chegue para mais e mais pessoas. Obrigado, gente. Ashraf, querido, sinta-se sempre em casa, né? Obrigado, João. Você é uma pessoa realmente muito especial para a gente. Obrigado. Bom, pessoal, Você convidamos vocês para quarta-feira próxima, Nakba, os 70 anos da resistência palestina, né? Com a presença do Walid Rabah, presidente da FEPAL, do jornalista e criador de conteúdo Kais Hussein, do Caco Batista, professor, né, que eu sempre chamo que ele é uma entidade onde a gente entra, né, as portas abrem, né, de tamanho respeito que tem por ele. E a minha presença, por enquanto, a não ser que, né, mais algum convidado, né, venha e se junte a essa live. E na sexta-feira, né, as universidades, a gente vai falar delas, desse movimento tão fabuloso, né, que está conquistando corações e mentes contra o dinheiro, a compra de pessoas, a gente está conquistando corações e mentes. Quero agradecer a presença de todos, compartilhem, curtam, né, que o Rio Grande seja forte como sempre foi, que se fortaleça mais os laços humanos entre as pessoas, que a empatia não se esfrie, né? Depois do churrasco, que continue quente, né? A empatia com as pessoas, o coração, que olhem um pouquinho para a Palestina, o sofrimento e compartilhem conosco, né? E para que mais pessoas conheçam um pouco mais da nossa causa, né? E que um dia, quem sabe, né, ainda possamos ver a Palestina livre, completa, íntegra, do Rio ao Mar. É isso Certo, aí. gente? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.